Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias ao nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, hoje nós vamos estar meditando no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24, onde vai dizer a parábola do joio. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, o joio é uma erva que produz apenas palha. Amém? E prejudica o cultivo no campo. Glória a Deus. Estudos mostram a diferença entre o joio e o trigo. O trigo se curva quando maduro, enquanto o joio permanece rígido e reto, facilitando a separação na colheita. Glória a Deus. Ao observar as Escrituras Sagradas, desde o início da Bíblia, o que o Senhor fez desde o início? Lá em Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 15 vai dizer assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados de Deus, no templo de Deus, onde congregamos, o pregador mostra na palavra como devemos dar bons frutos, seguindo os exemplos do Senhor Jesus. E aqui o que Adão tinha que fazer é seguir os exemplos que Deus deu ele. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. A parábola do joio que nós vamos refletir, o nosso Senhor Jesus, ele deixa um alerta para toda a igreja. Glória a Deus. No versículo 24, capítulo 13, vai dizer assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Glória a Deus. Amados de Deus, ao observarmos o livro de Gênesis, o diabo ele fez a mesma coisa. Adão e Eva já tinham tudo preparado no coração, o que Deus tinha dito para eles.
que no versículo 16 vai dizer: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então eles já tinham recebido essa ordem da parte de Deus. Amém? No capítulo 1 de Gênesis, a palavra vai dizendo até o finalzinho do capítulo tudo que Deus fez, tudo com amor. Amém? E ele passa essa orientação para Adão com muito amor para proteger a vida dele, assim como o pregador ele faz nos dias de hoje. Ele auxilia as pessoas a meditar na palavra para que ela possa dar bons frutos futuramente. Amém? E aqui por um momento, Eva não estava com Adão e o inimigo lançou uma semente no coração da Eva, no qual ela comeu aquele fruto e depois em seguida ofereceu a Adão. E Adão também comeu, desobedecendo a ordem de Deus. E isto acontece nos dias de hoje, amém? Quando o cristão está no templo, ele começa a dormir em vez de examinar as escrituras sagradas. Quando o pregador está ensinando, ele deixa de examinar. E chegando ao outro dia, este servo de Deus, esta serva de Deus, por não ter examinado as escrituras, chega o momento de aprovação, chega o momento que eles têm que aplicar a palavra de Deus para vencer o inimigo pela palavra. Mas eles deixaram de vigiar. A palavra de Deus vai dizer aqui em Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus é que dá fruto. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus e não examina as escrituras sagradas, o inimigo ele lança dúvidas no seu coração, amém? A respeito daquelas questões. O inimigo é capaz de levantar pessoas dentro da própria igreja para debater contra aquela palavra, porque eles não querem mudança, eles não querem aceitar a orientação de Deus. Eles ainda não são pessoas convertidas, por isso há muitas dúvidas no coração dele. E aquele que não examina as escrituras na hora de estar ouvindo também, ele está dormindo, ele é pego de surpresa e não sabe como responder a este irmão ou a esta irmã. Glória a Deus. Então a palavra vai dizer: e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Vai aparecer dúvida no coração daquele que não examina as escrituras sagradas. Quando o inimigo vier afrontar esta pessoa, por ela não ter examinado as escrituras, quando o pregador estava ensinando, ela estará desarmada e não saberá como vencer o adversário. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 27 vai dizer assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então aqui quer dizer que os servos daquele dono do campo sabiam que o Senhor deles tinham plantado boa semente. E eles perguntaram: de onde vem, pois, o joio? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. O pregador está ensinando no templo e há pessoas que estão acordadas, examinando as escrituras,
observando a palavra de Deus, colocando em prática no seu dia a dia, mas também há pessoas que não examinam as Escrituras Sagradas e ficam com dúvidas em tudo o que é dito. Amém? Não procura saber a verdade, eles querem saber só aquilo que agrada ao seu coração. Então aqui ele vai dizer, de onde vem, pois, o joio? Porque o joio ele não dá fruto, ele só traz contendas dentro da igreja. Amém? O versículo 28 vai dizer assim, ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, o que nós vemos aqui é que o joio sempre vai estar no meio do trigo. Mas na medida que a congregação começa a buscar a presença do Espírito Santo, aqueles que são de Cristo, eles dão fruto. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles não conseguem ficar na presença de Deus. Eles saem. Amém? Automaticamente, os anjos de Deus recolhem este joio e retira eles do meio do trigo. Automaticamente, Deus abre os olhos do pregador para ensinar mais a profundo os planos e os propósitos de Deus para aqueles que o amam em espírito e em verdade. E esses que não querem nada com Deus, na medida do tempo, eles vão saindo da presença de Deus. Eles vão se retirando. Então, aqui está dizendo, não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Se algum pastor ou algum membro tentar tirar uma pessoa que não quer nada com Deus de dentro da igreja, o que vai acontecer? Vai causar escândalo. Então, o templo de Deus são para as pessoas que estão vivendo em pecados, amém? E quer se purificar, aprendendo a palavra de Deus todos os dias e continuamente buscar a face de Deus para que não venha entrar em pecado mais. Mas o joio também está lá, observando, amém? E deixa que observe, porque há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 30 vai dizer assim, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, amados de Deus, aqui a explicação está bem óbvio que no dia que o Senhor vir buscar a igreja, todo joio vai ficar. Amém? Todo joio vai ficar. A igreja vai estar madura, preparada para a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas aquele que não é trigo, ele vai ficar. Aquele que não guarda a palavra de Deus, ele vai ficar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o inimigo de Deus nunca foi o nosso amigo. Glórias ao Senhor Jesus. A intenção dele é interromper o seu aprendizado da palavra de Deus.
E o joio só será plantado em seu coração se você parar de alimentar da palavra de Deus, da palavra da verdade. Amém? No dia que você não puder ir à reunião, faça como o nosso Senhor Jesus ensinou. Amém? Está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nosso Senhor Jesus, ele vai exortar todas as pessoas que o seguem para vigiar e orar. Glória a Deus. Para não sermos pegos dormindo. Ou seja, no momento que você deixar de vigiar e orar, o inimigo vai semear o joio. Mas o nosso Senhor Jesus também mostrou que se você voltar às reuniões com o tempo, você terá crescimento espiritual. Então o joio será tirado do seu coração. E o pregador fiel conhece o joio que foi lançado dentro do seu coração. Porque toda palavra sem base das Escrituras Sagradas é a semente do joio. Ela traz confusão de espírito, fazendo a pessoa mudar de denominação para outra denominação, até chegar ao ponto que a pessoa vai desacreditar e tomar a decisão final que o diabo tanto quer que ela tome. O diabo quer que você desobedeça a Deus. E quando você desobedecer, será difícil voltar para a presença de Deus. Você terá vergonha de olhar para os olhos dos seus irmãos, com muito medo de ser julgado ou julgada pelos seus erros. Isso também é outra estratégia do diabo, para você não voltar para a presença de Deus. Porque ele sabe que quando você voltar, a igreja de Cristo vai te receber de braços abertos. E o Senhor Jesus vai curar as suas feridas. Amém? O medo dele faz ele agir de várias formas, para você não voltar para os braços do Senhor Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem com as palavras do Senhor Jesus, que está no Evangelho segundo a João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, outrora você dava frutos na igreja, amém? E por um momento deixou de vigiar e acabou dormindo. E o inimigo lançou a semente do joio no seu coração, amém? Você se afastou, você mudou de denominação para denominação e pensou em desistir, fazendo tudo aquilo que o inimigo queria. Mas agora você tem essa vontade de voltar. Amém? Então volte. Volte, porque o nosso Senhor Jesus, ele está dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amado de Deus, essa é a mensagem que eu preparei para os irmãos refletir, amém? A respeito do joio, o que ele é capaz de fazer dentro do seu coração e como ele age no dia a dia. Se você deixar de examinar as Escrituras Sagradas, amém? Você é alvo do joio. Ele vai colocar dúvida no seu coração, através de pessoas que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus.
ainda há dúvida no coração deles. Amém? Então esteja preparado. Você homem, esteja preparado, você mulher. Quando o pregador ensinar, amém, a palavra de Deus, aquela que dá bons frutos e que faz você crescer tanto fisicamente como espiritualmente. Guarde no seu coração, examine as Escrituras Sagradas, para que você não venha a ser pego de surpresa. Amém? E está levantando contra Deus, assim como o joio, ele não inclina, ele não obedece. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amado de Deus, fica na paz. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.